Geometria. Hoje vamos trabalhar com triângulos e quadriláteros. Todo o nosso trabalho de hoje vai ser baseado no nosso livro de matemática e, se possível, vocês vão acompanhar para que, quando fizerem as atividades, possam entender um pouquinho melhor, de forma mais lúdica, os conteúdos. No nosso dia a dia, deparamos com vários locais onde aparecem triângulos. Vejam, olha aqui. Aqui é um bolo, foi cortado em fatias triangulares. Cada fatia forma um triângulo. Nessa casa, o telhado, olhando por esse prisma, tem a forma o quê? Triangular. Aqui nós temos uma estrela e no centro um triângulo. Depois as bandeirinhas, as festas juninas, de forma também triangular. Um cartaz indicando perigo, também de forma triangular. Uma árvore de Natal com formato triangular. O triângulo é chamado de polígono, de 3 lados, com 3 vértices e 3 ângulos internos. Então, vamos ver os elementos do triângulo. Esse pontinho aqui, ó, ponto A, é o vértice, forma um Vzinho. Aqui é outro vértice, que forma também um V. E aqui um outro vértice, que forma também um V. Então, nós temos 1, 2, 3 vértices. E quantos lados nós temos? 1, 2, 3 lados. E quantos ângulos? Ângulos são essas aberturas que fazem aqui. 1, 2, 3 aberturas. Nós podemos classificar os triângulos de algumas formas. Quanto à medida dos lados, então vamos ver. Um triângulo é chamado de equilátero quando os 3 lados têm a mesma medida. Vamos imaginar, aqui mede 2 centímetros, aqui 2 centímetros, aqui 2 centímetros. Então, é um triângulo chamado equilátero, lados iguais. Temos também o triângulo isósceles, onde 2 lados têm a mesma medida e um terceiro lado com outra medida. Aqui nós podemos chamar de, vamos imaginar, que aqui tenha 3 centímetros, aqui 1 centímetro. Então, nós temos aqui um triângulo isósceles. Isósceles. Lembre-se bem desse nome, isósceles. 2 lados iguais e um diferente. Depois temos o escaleno. Como o próprio nome diz, ele é meio esquisito. Cada lado tem uma medida diferente. Então, vamos imaginar que aqui seja 3, aqui seja 4 e aqui seja 5. Cada lado tem uma medida. Chama-se triângulo escaleno. Então, quanto às medidas dos lados, nós temos o triângulo equilátero, o isósceles e o escaleno. Agora, nós temos a classificação também dos triângulos com relação a seus ângulos. O que é um triângulo acutângulo? Um triângulo acutângulo é um triângulo que tem 3 ângulos agudos, acutângulo de agudo. São 3 ângulos, cada um com menos de 90 graus. E o triângulo reto ou triângulo retângulo?
ele se chama triângulo reto ou retângulo porque ele tem um ângulo reto. É esse ângulozinho aqui que forma um quadradinho de 90 graus. Depois temos o triângulo chamado de obtusângulo. Ele é obtusângulo porque ele tem um ângulo maior que 90 graus. É um ângulo chamado de obtuso. Então, temos o triângulo acutângulo, que é formado de ângulos agudos. Temos o triângulo reto ou retângulo, que tem um ângulo reto. E temos o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo agudo. Temos agora aqui os quadriláteros. Quadriláteros são figuras compostas, como o próprio nome diz, de 4 lados e 4 ângulos internos. Vamos ver no nosso dia a dia. Vejam aí o portão dessa casa. Tem 4 lados e 4 ângulos. Aqui temos também uma figura de 4 lados que chama-se trapézio. Tem 4 lados e 4 ângulos internos. Aqui nós temos um quadro escolar que tem 4 lados e 4 ângulos internos. É um retângulo. Aqui nós temos um quadrado. É um porta-retrato quadrado com 4 ângulos internos. E aqui nós temos uma pipa também com 4 ângulos internos. Bom, quais são os elementos de um quadrilátero? Nós temos alguns elementos básicos. Um quadrilátero tem os 4 lados, 2 diagonais, se for o caso, 4 ângulos e 4 vértices. 1, 2, 3, 4. E no caso, essa figura tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos e 2 diagonais, que são 2 linhas que cortam de lado a lado a figura. Vamos ver quais são os quadriláteros mais comuns que nós precisamos conhecer. O trapézio isósceles. O trapézio é uma figura formada de uma base menor, que é essa de cima, ou ela pode estar ao contrário, uma base maior e 2 laterais com a mesma medida. Então, vejam, uma base menor, uma base maior e 2 lados com a mesma medida. Chama-se trapézio isósceles, 2 lados iguais. O trapézio retângulo, ele também tem uma base menor, uma base maior, só que os lados, as laterais são diferentes. Aqui mede A e aqui mede C. Por que ele se chama trapézio retângulo? Porque ele forma um ângulo retangular aqui, o ângulo reto. Depois nós temos o trapézio chamado de escaleno, composto de uma base menor, uma base maior, um lado com uma medida, outro lado com outra medida. O que difere esse do retângulo é que aqui não tem nenhum ângulo reto. E o losango? O losango, cuidado, alguns alunos falam losango, não, é losango. Ele tem 4 lados iguais e 2 diagonais, uma menor e uma maior. Depois temos o retângulo, que é conhecido da maioria de vocês, que as larguras têm a mesma medida e os comprimentos têm a mesma medida, chama-se retângulo. E o quadrado? No quadrado, os 4 lados têm a mesma medida. Aqui mede A, aqui mede A, aqui A, aqui A.
ou seja, as medidas são as mesmas. E o paralelogramo? O paralelogramo também é uma figura de 4 lados, onde as larguras são iguais e os comprimentos são iguais. Então, vimos o trapézio isósceles, o trapézio retângulo, o trapézio escaleno, o losango, o retângulo, o quadrado e o paralelogramo. Vocês vão trabalhar com o tangram. O tangram é um quebra-cabeça chinês. Ele é formado por 7 peças, com as quais vocês podem criar 1000 figuras diferentes. Vamos criá-lo através de dobraduras. Vejam bem, aqui nós temos um quadrado que pode ser feito no papel ofício. Dobramos no meio, dobramos mais uma vez e vamos dobrando. Depois de tudo dobrado, nas dobras, nós vamos passar o lápis, seguindo o desenho aqui. Nós vamos ter um triângulo grande aqui, que vai estar dobrado, olha lá. Vai estar dobrado e vocês vão passar o lápis. Um grande aqui, outro grande aqui. Ok? E aqui, se nós unirmos essa pontinha até aqui, nós vamos ter um triângulo. Aqui em cima, vai formar o quê? Um paralelogramo. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essa pontinha com o meio aqui e vamos formar um quadrado. Vai sobrar o quê? Um triângulo aqui. Então, depois de pronto, que vocês vão tentar desenhar um tangram, vocês vão ter um triângulo grande, 2 grandes, um médio, 2 pequenos, um losango ou quadrado e um paralelogramo. Essa aula de hoje mostra as figuras planas mais importantes e como se confecciona um tangram. Olha a figura aqui ao lado que foi feita com as peças do tangram. Nós usamos os 2 triângulos grandes, usamos o triângulo médio, usamos o paralelogramo, o quadrado e os triângulos pequenos. Vocês vão tentar fazer bonequinhos usando essas figuras. Esse vídeo foi elaborado baseado no seu livro didático, para que você possa acompanhar de maneira mais lúdica os conteúdos trabalhados. Faça as atividades relacionadas e tire suas dúvidas sempre no vídeo ou no seu livro didático. Novamente nos despedimos, esperando que entreguem suas atividades na data marcada, na escola, ok? Com os cabeçalhos, páginas do livro, número das atividades feitas, grampeados só matemática, não vão grampear ou colar junto com outras matérias e vão entregar na escola. Aqui deixamos nosso abraço. Professora Luísa, sou eu, e professor Heró, que alguns já conhecem. Fiquem em paz e tenham um bom dia.